Então, gente, eu vou explicar aqui o diagrama. Ele já começa com o jogo, né, com o jogo, jogador, tabuleiro e o tesouro, que são as classes do nosso jogo. O jogo, ele tem uma composição, né, com o jogador, porque um jogo tem jogadores, no caso aqui um jogo tem 2 jogadores. O jogador, ele também é uma composição com o tabuleiro, né, porque um jogador, cada jogador tem um tabuleiro, e o tabuleiro, ele é uma relação de associação com o jogador, porque o tabuleiro, ele usa o jogador para notificar, então ele tem essa associação com o jogador. E o tesouro, como o tabuleiro, também são uma associação, que é o tabuleiro, né, no tabuleiro tem outros tesouros. Vou parar aqui. Pode ir, Monique. Ok, então, essa classe aqui, a classe main, ela é o ponto de partida, né? Essa classe ela vai iniciar a execução do jogo e criar as primeiras instâncias. A sua função é solicitar aqui o nome dos jogadores, né? E também criar o objeto jogo. Esse objeto jogo aqui, ele é chamado, né? Para poder estar iniciando o jogo, já que essa classe ela não tem a lógica do jogo, então ela vai chamar um objeto que tem essa lógica. Agora deu certo. Ó, aí aqui é a classe jogo, né? Ela vai ter como o usuário estar digitando as informações, aqui tem os atributos, aí aqui tem o construtor, né? Que vai chamar aqui o nome do primeiro e segundo jogador. Aqui tem o método alterar jogador, né? Para estar trocando de jogador. Aqui também tem outro método iniciar, que vai ter tipo um menu, né? Para poder iniciar o jogo, né? Quando o usuário for começar o jogo. Aqui no caso ele vai verificar, né? Chamou o método verificar, ele vai também chamar o método realizar jogada, que vai jogar o jogo, né? E vai mostrar o resultado. Aí depois a gente tem um método aqui para realizar a jogada, né? Que vai ser toda a lógica do jogo, né? Para poder estar fazendo a jogada, né? Do jogador que vai ser atual, contra o adversário. Depois desse método, a gente tem um outro aqui, que é verificar o fim do jogo, né? Que ele vai estar fazendo, né? Uma verificação, né? Vai comparar para ver, né? Se o jogador conseguiu atingir o limite de jogadas, né? Ou se cada um dos jogadores conseguiu ali encontrar o tesouro do outro, né? E agora a gente tem o último método aqui, que é mostrar o resultado. Que ele vai imprimir, né? As informações aqui, né, do jogo, e vai mostrar quem venceu o jogo, e se foi algum empate, ele também vai mostrar aqui nesse método. Agora eu vou explicar a classe tesouro. A gente separou a classe tesouro, então, com 3 atributos, né, um inteiro que vai indicar os pontos, uma string que vai indicar qual que é a cor, e uma string também para indicar o símbolo. Nós temos um construtor apenas que vai exigir que tenha uma string cor, os pontos e o símbolo de cada um desses tesouros, tá? E aí aqui tá os getters e os setters. Falar um pouco sobre a classe jogador, que ela representa o participante, né? Do jogo, e também onde cada participante aqui vai ter o seu próprio tabuleiro. Então aqui nós temos uma relação de composição, porque já que, né, o tabuleiro ele é criado dentro desse construtor aqui, o construtor jogador, então ele existe porque o construtor, né, existe, o jogador existe. Aqui também nós temos os getters, né, que vai permitir que outras classes acessem os atributos privados, e também os setters, que permite também que as classes modifiquem esses atributos privados. Aqui nós temos adicionar tesouro, que esse método aqui, ele vai somando os tesouros, né? E também nós temos o adicionar pontos, que também, na medida que for acertando, esses pontos aqui, eles são contabilizados, eles vão somando. Nós também temos a reduzir os tesouros restantes, na medida que for acertando os tesouros, né? A quantidade de tesouros vai diminuindo. E nós também temos todos os tesouros encontrados, né? Quando eles forem iguais a 0, quando tiver mais tesouro. Aqui nós temos realizar jogada. Aqui, enquanto o ponto for maior do que 0, vai acontecer ali as jogadas, os pontos vão ser somados, né? Vai chamar aqui esse método aqui de adicionar pontos. E também nós temos exibir as informações para finalizar esse código do jogador, o nome dele, a pontuação dele e os tesouros restantes. E por fim, aí eu vou apresentar para vocês a última classe, que é a classe tabuleiro. Então, a classe tabuleiro ela vai receber aqui 2 atributos, ela vai ter 2 atributos, o atributo jogador e uma matriz de strings chamada tabuleiro. Nós temos apenas um construtor que vai receber como argumento um jogador, e nesse construtor a gente vai chamar um método de iniciar tabuleiro, e também vamos chamar o método posicionar tesouros. Aqui nós temos um método que vai iniciar o tabuleiro, então ele vai criar um tabuleiro de string 10 por 10, e vai preencher cada uma das posições com um asterisco, e vai retornar aqui o tabuleiro. Depois a gente vai ter este método chamado de gerar tesouros, que ele vai retornar uma arraylist, né, uma collection. Então aqui a gente vai criar essa arraylist com um tipo, né, de tesouros, então vai ser uma arraylist de tesouros, que a gente chama de tesouros, né? E aí a gente fez o seguinte, a gente fez 3 for, e aqui vai ser 3, né, então até de i começando em 0 até i menor que 3, nós vamos adicionar o tesouro amarelo. Então a gente vai adicionar ao todo 3 tesouros amarelos nesse for. O segundo for vai ser para tesouro verde, a gente vai adicionar também 3 tesouros verdes, e por último a gente vai adicionar 2 tesouros vermelhos, e nós vamos retornar essa arraylist. O próximo método é o posicionar tesouros. Aqui a gente vai receber a arraylist, né, então a gente vai pegar aqui, a arraylist vai capturar ela lá no gerar tesouros. Também nós vamos fazer uma iteração. Aqui, para cada tesouro T de tesouros, a gente vai entrar aqui nesse loop. Então, enquanto for verdadeiro, a gente vai gerar aqui 2 coordenadas aleatórias, randômicas, e aí a gente vai fazer uma condicional. Se no tabuleiro, na linha e na coluna, né, que foi sorteada aqui, o conteúdo for igual a um asterisco, é porque quer dizer que ela está vaga, então vai entrar aqui e nós vamos chamar o símbolo do tesouro respectivo, que vai ser Y, G ou R. E aí a gente vai chamar o jogador também, e o método de adicionar tesouro, que vai adicionar o tesouro T lá no jogador. E nós vamos quebrar esse loop while true, porque ele sempre vai ser verdadeiro. Então, a gente faz um break, e aí ele quebra esse while true e ele volta aqui pro for. Bom, a gente também vai ter esse método que vai validar a posição, chama posição válida. Então, ele vai, se a posição for menor que 0, ou maior ou igual a 10, ele vai entrar nesse if e vai falar que a posição é inválida, vai pedir valores entre 9 e 0. Aí nós temos também o realizar ataque, que vai receber aqui linha e coluna, e vai fazer o if, né? If a posição não for válida, né, a posição linha e coluna não for válida, a gente vai retornar o 0. Então, vai retornar uma pontuação 0. E aí, a gente vai pegar uma string, uma variável do tipo string, e vai pegar como que eu posso dizer aqui? Conteúdo de tabuleiro nessa linha e nessa coluna. Se nessa posição tiver um asterisco, a gente vai marcar com um x e vai retornar 0, porque ele não acertou o tesouro. Se for igual a y, quer dizer que ele acertou um tesouro, e né, o amarelo, ele recebe 4 pontos
Então, a gente retorna com 4. Mesma coisa para o tesouro verde e para o tesouro vermelho. E caso não tenha nenhuma dessas opções, quer dizer que essa posição já foi atacada, a gente retorna com -1, que a gente trata essa questão lá na nossa classe. E por fim, a gente tem dois métodos de imprimir tabuleiro. Esse método aqui vai imprimir o tabuleiro completo, e aqui a gente vai imprimir o tabuleiro oculto, que nós vamos esconder os tesouros. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.